O rato zangado começou a rosnar alto e a tempestade começou a se intensificar. O personagem principal voltou para os caras, Carrinho de Bebê e Romantica com medo em seus olhos. Correu para correr de volta, tentando escapar, como o desejo disse a eles para... O rato, enorme, voltou. Quando o personagem principal percebeu que os demônios estavam vindo, um enorme bando de ratos apareceu do subsolo, com olhos vermelhos e um olhar zangado. Um enorme enxame de ratos ferozes com olhos vermelhos pretendia atacar os caras. O personagem principal voltou quando Pran e Romantica já estavam funcionando, sem olhar para trás. O rato feroz olhou para os caras com seu olhar sanguinário. O protagonista e os caras correram para correr o mais rápido que puderam de um bando de ratos ameaçadores. Desejo olhou para a notificação pop-up. Com uma carranca, use seu conhecimento para identificar o demônio. Era um rato feroz, vestindo armadura preta e parecendo feroz. Era um rato de caldeirão. Um demônio de nível 2 capaz de controlar enxames de ratos. Sangue humano é sua principal fonte de nutrição. Depois de identificar a vítima, vai persegui-lo até o fim. Romantica, que estava correndo à frente de todos, voltou e liberou um fluxo azul de energia. Foi uma rajada de vento. A enorme matilha de ratos não ficou nem um pouco envergonhado com isso, e eles pretendiam perseguir suas vítimas. Romantica fugiu dos ratos com horror nos olhos, enquanto os meninos corriam atrás dela. Desejo gritou para Romantica para não desperdiçar seu mana, porque ela precisaria mais tarde. Romantica gritou em pânico que os ratos os comeriam. E ela pediu ao protagonista para fazer algo. O protagonista voltou com um olhar zangado. Quando um dos ratos passou voando, ele pensou que eles poderiam se livrar deles. Afinal, um pequeno rato agarrou-se à sua camisa, enquanto o desejo continuava a correr na chuva. Ele não tinha certeza exatamente como ele poderia se livrar dos ratos. De repente, os caras começaram a gritar para o protagonista. E ele olhou para frente em choque. Eles continuaram a correr para frente, quando de repente uma enorme árvore foi derrubada na frente deles. Eles perceberam que a estrada à frente estava bloqueada. Os olhos de Romantica se arregalaram, quando o carrinho não ia parar na frente da árvore, mas ia pular por cima, na ordem do personagem principal. Chuva forte continuou a cair, e isso deixou a enorme árvore escorregadia. Carrinho de Bebê pulou sobre um enorme tronco de árvore em um salto hábil, apesar da chuva. Carrinho de Bebê pousou no chão e rapidamente voltou, gritando para seus caras que ele tinha pulado. O personagem principal olhou para Romantica em tensão e disse a ela para pular da árvore também. O protagonista olhou perplexo, como Romantica encolheu firmemente e sentou-se assustado no chão. Depois do desejo de pular, assisti em pânico, enquanto Romantica caía no chão úmido. Desejo ofereceu uma mão amiga para Romantica e tentou ajudá-la. Enquanto Pran assistia com preocupação, a chuva continuou a derramar pesadamente na floresta densa. Um enorme bando de ratos ferozes simplesmente rasgou a árvore e continuou a perseguir os caras. Todos os 3 caras correram mais rápido que puderam e voltou, olhando como os ratos não estavam muito atrás deles. Os caras se perguntaram como eles poderiam derrotar esses ratos. Desejo gritou que ele ainda tinha uma maneira. O personagem principal franziu a sobrancelha. An gritou que, antes de tudo, eles precisavam se livrar do chefe rato principal. Romantica abanou os olhos com raiva nos olhos e perguntou onde estava esse corpo principal do chefe. Demônios ratos enfurecidos em um enorme rebanho. Continuou a perseguir os caras, nem um passo atrás deles. O personagem principal notou que o chefe estava dentro do pacote, e os caras fizeram uma pergunta sobre como eles poderiam chegar lá. De repente, o pé do personagem principal parou no chão.
Romantica parou. e Pran assistiram com preocupação em seus olhos, enquanto Desejo ajustava suas luvas e preparado para enfrentar o ataque dos ratos. Desejo tirou a mão da luva e pretendia organizar seu plano. Ele mordeu a mão bruscamente até sangrar. Percebendo que era o líder do rato favorito, Desejo de comida estendeu os braços para a frente. E salpicos de sangue voaram em direção à matilha de ratos, tentando atrair o mais importante deles. Um bando de ratos esse sangue e se tornou ainda mais feroz. De repente, um feixe vermelho disparou para o céu de um enxame de ratos. Foi o líder dos ratos que pulou no céu para ser o primeiro a provar este sangue doce. O feroz rato-chefe abriu a boca. Furiosamente, provando o desejo de sangue, virou-se bruscamente e olhou para Romantica, para dizer a ela que agora era sua chance de matar o líder. Com ela, todos os 3 caras assistiram. Quando o líder dos ratos saltou sobre todo o rebanho para gotas de sangue. Romantica estendeu a mão para a frente e estava prestes a usar seu espectro de energia azul na forma de uma habilidade de bala de ar. Um brilhante fluxo azul de aura atingiu o líder dos ratos diretamente. O personagem principal assistiu como fumaça emanava da silhueta negra do rato. Romantica do chefe atingiu o alvo. O líder dos ratos abriu a boca e parecia derrotado. De repente, os olhos do chefe rato brilharam com uma luz vermelha brilhante e ele se tornou ainda mais feroz. Todos os ratos levantaram seus focinhos e assisti enquanto seu rato-chefe flutuava no ar. Depois que os caras atacaram, Romantica assistiu freneticamente, enquanto o protagonista olhava para a situação. Com uma carranca, Romantica pensou que seu feitiço não era forte o suficiente. Desejo animou seu amigo, dizendo a ela que estava tudo bem. Mesmo que o chefe do rato parecesse fraco, ele ainda era um demônio de nível 2. Toda a matilha de ratos voltou com seus olhos vermelhos, enquanto seu chefe caía de volta no pacote. Eles perceberam que as coisas estavam ruins, porque o chefe estava de volta. Desejo olhou para seus caras, com alarme nos olhos, quando uma silhueta azul brilhante passou correndo por ele. Ele disse a seus meninos para correr rapidamente, porque senão eles teriam sido pegos. Desejo e Romantica assistiram como Pran com raiva preparado para lutar contra o bando de ratos do mal. Romantica e Desejo com horror em seus olhos. Tentei chamar o carrinho para se acalmar. Carrinho balançou sua espada e voou direto para o bando de ratos. Sua silhueta saltou direto para o bando de ratos. Para lidar com eles, o personagem principal, junto com Romantica assistido com horror. Enquanto o carrinho de bebê mergulhava em uma toca inteira de um bando de ratos, os caras gritaram o nome de Pran com todas as suas forças. Um bando de ratos com seus olhos vermelhos estavam em uma pilha enorme. Pran se viu dentro de uma enorme matilha de ratos ferozes. Com uma cara confusa, ele sabia que precisava se concentrar. Carrinho fechou os olhos levemente, tentando se proteger dos pequenos ratos sensuais. Com a mão dele, ele estava tentando encontrar o chefe principal para derrotá-lo. Ele continuou a seguir através da pilha de ratos. Tentando encontrar o chefe, ele entendeu que o chefe estava definitivamente viciado em magia. Um bando de ratos lutou em uma matilha entre si, bloqueando o caminho para Prim. Ele sabia que tudo o que ele tinha que encontrar era um rastro da ferida. Todos os ratos olhavam para frente em uma multidão enorme. Ana olhou para frente com um olhar feroz. Pran, com seu olhar sanguinário, agarrado ao objeto que ele precisava. O personagem principal correu para ajudar seu amigo. Então ele subiu em uma enorme matilha de ratos. Romantica encolheu fortemente e observou o que estava acontecendo, com alarme em seus olhos. Ela perguntou se ela poderia ajudá-los com sua magia. O personagem principal gritou para ela não fazer isso, porque ela poderia prejudicar Prem.
Romantica assistiu Desejo rastejar através de um enorme enxame de ratos, em busca de prêmio. O personagem principal olhou para frente com raiva, tentando passar por um bando de ratos. De repente, um feixe azul brilhante brilhou no céu. De um bando de ratos, carrinho voou para o céu, perfurando o corpo do chefe do rato com sua lâmina afiada. Desejo assistiu enquanto o carrinho cortava o corpo do chefe rato. Bem no ar, carrinho estava prestes a pousar no chão. Como metade do corpo do rato estava prestes a evaporar no vinho do holograma azul, From pousou rapidamente no chão. Como Romantica ficou um pouco assustado por uma aparência tão inesperada. A silhueta azul dos restos mortais do rato começou a desaparecer no ar. Pran olhou para frente com orgulho, espada estendida para o lado. Uma notificação apareceu na frente dele, que o rato Kudra foi eliminado. O personagem principal correu quando Romantica olhou para o carrinho com admiração. Desejo gritou apressadamente para Pran se estava tudo bem com ele. Pran fechou um olho e começou a cair para trás, indicando ao personagem principal que ele estava ficando doente. Desejo e Romantica assistiram com horror em seus olhos quando o carrinho começou a cair para trás. Uma notificação apareceu indicando que a missão de sobrevivência foi concluída. O personagem principal correu em auxílio de Pran, que se sentiu mal. O carrinho começou a cair para trás e caiu no chão. O protagonista pegou o corpo enfraquecido de Pran e ele, em Romantica, olhou para ele com orgulho. Desejo respondeu que Pran lutou bem e agradeceu. Carrinho quebrou em um sorriso satisfeito. Com um olhar cansado, ele sorriu que tinha se esforçado demais. Estava muito cansado. Desejo olhou para ele com um sorriso e fechou os olhos. Ele riu de volta e disse que ele poderia descansar por enquanto. Carrinho fechou os olhos e deitou nos braços do personagem principal. Ele agradeceu ao personagem principal e disse que iria descansar um pouco. Romantica arregalou os olhos e olhou para os caras com surpresa. Ela perguntou Desejo se Pran tinha adormecido. Desejo agarrou o corpo de Pran com sua luva branca. Carrinho de bebê estava dormindo profundamente nos braços do protagonista. Desejo virou-se para Romantica e disse a ela para cuidar do carrinho. Gotas de chuva rolaram pela grama alta e verde. O personagem principal assistiu como Romantica colocou o corpo de Pran perto da árvore. Desejo moveu o pé e estava prestes a seguir em frente. Romantica voltou-se para o Desejo, que correu para a frente. Romantica olhou ansiosamente após o Desejo de partir. Desejo parou e olhou para cima, sentindo as gotas de chuva nele. Chuva forte diretamente na silhueta do personagem principal. Neste momento, o Desejo pensou que ele era muito arrogante, porque esta tarefa poderia ser facilmente concluída. Mas ele colocou o carrinho. O protagonista cerrou os punhos e uma gota de sangue fluiu por eles. Uma enorme poça de chuva cobriu toda a terra. Ele considerou sua ação imprudente. O personagem principal trouxe o punho ao rosto e assisti com confusão. Ele de repente abriu os olhos e franziu a testa para a frente, percebendo que ele precisava se concentrar. Neste momento, Romantica ficou ao lado da árvore, ao lado do carrinho deitado, e assistiu à chuva, que, na opinião dela, não planejava terminar de repente. Romantica virou como os protagonistas voltaram para eles. Romantica bocejou e perguntou ao Desejo onde ele foi. Romantica arregalou os olhos e olhou para o Desejo. Ela notou que enquanto ele estava andando, eles poderiam ter sido atacados por outro grupo. De repente, ela congelou. Romantica olhou para o personagem principal com admiração, levantando a cabeça. Ela notou que o rosto de Desire não estava bem.
Desejo imediatamente respondeu a ela que ele foi explorar a área e pediu a ela para não se preocupar com seu rosto. Romantica continuou a olhar para o Desejo, que olhou para o carrinho sentado sob a árvore. Ele perguntou a Romantica se estava tudo bem com o carrinho de bebê. Pran começou a cair em si e abre um olho, levemente, começando a fazer alguns sons. O personagem principal se inclinou na frente do carrinho e olhou para ele com um sorriso. Junto com Romantica, ele se virou para ele e explicou que eles precisavam seguir em frente. Carrinho de bebê, de repente, pulou debaixo da árvore e pressionou as mãos contra as pernas. Percebendo que havia algo errado com o principal rosto do personagem, Desejo se ajoelhou e disse a Pran para não se preocupar com isso. Ele perguntou a Pran se ele poderia seguir em frente. Pran explicou que ele já estava bem. Romantica e Desejo se afastaram do carrinho de bebê, que estava tristemente examinando seu florete quebrado. Os protagonistas disseram que tudo estava bem com eles. Então eles já deveriam ter ido. Romantica levantou a mão para o lado. Ana olhou em volta, ansiosamente. Ela notou que eles não deveriam andar em chuva porque eles já estavam encharcados. Desejo ficou um pouco intrigado e concordou com Romantica. O protagonista estendeu a mão para o lado e apontou o dedo na direção. Ele disse aos caras que eles tinham que ir por ali. O dedo de Desire foi apontado diretamente para a capela da torre. A notificação afirmou que a última tarefa havia sido emitida. A enorme torre do relógio preto absorveu a chuva forte. A tarefa afirmaram que precisavam parar a torre do relógio, porque havia uma fonte de energia nele, então foi necessário destruí-lo. Todos os três caras olharam diretamente para as profundezas escuras do denso riacho de chuva. Carrinho ficou entre os caras e pediu desculpas aos caras pelo fato de que muito tempo se passou por causa dele. Romantica estava por perto e tentou animar o carrinho de bebê, dizendo a ele para não se desculpar, porque eles estavam vivos graças a ele. O protagonista assistiu como Pran e Romantica, que estava tremendo de frio. Correu para frente Romantica, notou que estava frio, ao qual Pran a encorajou que definitivamente estaria quente na torre. Daziel olhou para sua mão estupefato. Havia marcas de mordida em sua mão, e gotas de chuva estavam escorrendo por ele. Ele entendeu, ele não podia permitir que seus erros se repetissem. Romantica e Pran viraram-se com um sorriso no rosto. No protagonista, que cerrou os punhos e os seguiu. Gotas de chuva continuou a inundar a densa floresta com um granizo pesado. Pedaços azuis de cristal espalhados pelo céu. Ageste com movimentos hábeis ao mesmo tempo. Cortou os ratos, dos quais cristais azuis se espalharam. E, apenas olhou para os fragmentos azuis do corpo da caldra. Rato voando, passado, que ela havia eliminado, e apenas segurou sua longa espada em suas mãos. Como tudo ao seu redor estava envolto no azul. Restos cristalinos do rato. Um jogador da equipe de idades notou que, depois de matar o chefe principal, o resto dos ratos desapareceu. O cara de cabelo comprido virou-se para seu camarada e disse a ele para não azarar. Depois que seu camarada disse que não havia mais demônios por perto, a equipe de idades olhou em volta com rostos preocupados. Um dos jogadores se aproximou de seu líder, Agiste, e disse a ela que 2 de seus caras foram eliminados. Idades olhavam para a frente atentamente sob sua longa franja. Ela percebeu que sem esses 2 caras, havia apenas 7 deles restantes na equipe. Fazbar cruzou os braços e olhou para seu líder com uma expressão confusa. Ele observou que isso não era um problema, já que sua equipe ainda tinha uma vantagem, adicionando que, dos 18 sobreviventes, 7 pessoas estavam em seu grupo. Então, obter o título de alto escalão seria muito fácil.
Agiste cercado por seus caras restantes. Correu para a frente. Ele explicou que, em qualquer caso, todos eles precisavam se reunir e mudar suas posições. De repente, Agnes abaixou o olhar e viu uma corrente de vento silencioso. Ela regalou os olhos bruscamente, percebendo que eles estavam prestes a ser atacados. De repente, raios azuis de magia se espalharam para suas equipes de longe, tentando congelar os jogadores da equipe de Idades. Fazbar olhou por trás de um bloco de gelo. Com um olhar surpreso, perguntando a seu líder o que era. Agiste respondeu que era um atirador. Idades se voltaram para sua equipe que o inimigo estava por perto. Então ela ordenou que todos os tanques avançassem. Idades, na companhia de seus jogadores com shields, olhou em volta. O cara de cabelo comprido olhou para frente, tentando ver o ataque junto com Danavan. O cara notou ao seu líder que o inimigo não estava mais atacando. Agnes disse a seus rapazes para manterem suas posições, porque eles precisavam ir para a torre sem enfraquecer sua defesa. Agentes da equipe correram em direção à torre. Percebendo que eles estavam em uma posição ruim, Agiste junto com Fazibar e outros jogadores. Suspirou pesadamente enquanto eles caminhavam pelo matagal da floresta sob chuva forte. Auguste, parecendo cansado, junto com outros jogadores exaustos, continuou a caminhar para a chuva tempestuosa. Ela entendeu que os membros de seu grupo não estavam nas melhores condições. Todas as idades molhadas desviaram o olhar na companhia de seus rapazes. Ela percebeu que aquele ataque de gelo não foi fácil, porque eles provavelmente foram descobertos e atacados. Imediatamente, agentes franziram a testa sob sua longa franja branca. Ela tentou entender quem os atacou, porque entre os primeiros anos não deveria haver um mágico com tais habilidades. Agnes mostrou os dentes em indignação, percebendo que esta entrada exame não seria tão fácil quanto ela imaginava. Uma forte chuva continuou a cair e regar a capela da Torre Negra. A capela da torre tinha uma pequena janela, de onde se podia ver a área circundante. O personagem principal ficou de pé, olhando como Pran e Romantica estavam perto da janela. Desejo estendeu a mão para frente e ajustou a luva na mão, observando que havia chegado a hora de realizar seu plano. Todas as imagens dos jogadores, junto com Auguste e o líder da equipe vermelha, foram apresentados contra o pano de fundo de uma capela-torre, acima do qual relâmpagos brilharam com descargas brilhantes. Desejo ia jogar sujo. A chuva continuou a cair no matagal da floresta. E a capela da torre também. Romantica estendeu 2 dedos e usou sua magia. O personagem principal tentou espiar pela janela, no matagal da floresta. Quando Romantica olhou para ele com alarme, um pouco encolhendo, ela notou que encontrou os caras. Mas seu ataque então falhou. O protagonista respondeu que estava tudo bem, porque enquanto Agaste estivesse em sua equipe, seus ataques não funcionariam neles. Romantica olhou lamentavelmente para o personagem principal, observando que, neste caso, a equipe seria capaz de desclassificar sua localização. Desejo sorriu maliciosamente e encostou a mão na parede. Observando que este era o ponto, Desejo endireitou seus ombros com orgulho e olhou para Romantica. Ele disse a ela para atacar todos os outros grupos, além da lua azul. Romantica ficou um pouco zangada e mostrou os dentes. Ela considerou sua decisão irracional. Em resposta a isso, Desejo apenas sorriu e fechou os olhos. Romantica pediu para ouvi-la com atenção e pediu ao protagonista para parar de sorrir. Romântica ficou muito zangada e olhou furiosamente para o Desejo. Cerrando os punhos, ela explicou que eles definitivamente não seria capaz de ficar contra todos,
e perguntou qual era o ponto. Então o desejo respondeu que se cada um é para si mesmo, então será uma história completamente diferente. Ela fez uma pergunta sarcástica sobre como isso poderia ser. Então o desejo colocou as mãos no bolso. Anne olhou pela janela, enquanto Romantica ansiosamente encolheu e ficou histérica. Ela respondeu não havia necessidade de eles revelarem sua localização. Então ela sugeriu que eles bolassem outro plano, que garantiria sua segurança. O protagonista lançou um olhar desdenhoso para Romantica e disse a ela para simplesmente confiar nele. Romantica arregalou os olhos e olhou para o personagem principal em choque, mal espremendo seu acordo com o plano de Desire. O personagem principal descansou a mão na lateral da janela, e ele e Romantica assistiram pela janela, atrás do qual houve uma forte chuva. Romantica perguntou ao desejo se ele realmente acreditava que esses caras viriam até eles sem uma gota de dúvida. O personagem principal respondeu que ele definitivamente. O protagonista olhou para frente com cuidado, cerrando os punhos, e acrescentou que esta torre, capela, era o objetivo da missão. Romântica estava confusa. Sem saber o que responder, Romantica relembrou o momento, quando os três fizeram seu caminho, através dos densos matagais da floresta. Ela entendeu que o desejo era assim. Desde aquele exato momento, Romantica se opôs ao desejo, que lhe deu um olhar intrigado enquanto ela estava prestes a se dirigir a ele. Assim que Romantica levantou as sobrancelhas e começou a explicar sua assunção para ele. De repente, Pran gritou o nome Desejo. Carrinho de bebê estava olhando pela janela quando Romantica e o personagem principal deu-lhe olhares perplexos. Desejo perguntou o que aconteceu quando o espadachim de cabelos azuis respondeu que o resto do grupo estava se aproximando deles. Grupos começaram a se aproximar da torre. Em particular, a equipe com capas vermelhas. O personagem principal esticou as mãos e olhou para baixo, percebendo com raiva que ele teria que agir. Desejo olhou para frente com cuidado e ajustou sua primeira luva, percebendo que seu plano agora se concretizaria. Poças de chuva coletadas no chão. Outros grupos começaram a passar por esta terra. A equipe Blue Moon começou a se aproximar da torre. Olhando em volta, a equipe subiu nos degraus da torre e estavam prestes a entrar, observando que a torre era muito grande. Um cara de cabelo comprido andando à frente da equipe virou-se para agentes e disse que agora abriria a porta. Ele foi agarrado pela alça Golden Gate. O resto das equipes já estavam dentro e eles voltaram sua atenção para a equipe Blue Moon, que veio até a equipe com capas verdes e vermelhas começou a se virar, tentando tomar alguma ação. A garota do time vermelho virou atenção para as pessoas fofas da equipe Blue Moon. Mas ela foi imediatamente levada, surpreso, e disse para pensar sobre isso mais tarde. Equipe Blue Moon, junto com Donovan e Agush, assistiu às outras equipes com desdém. Todas as três equipes ficaram opostas uma à outra. Dentro da torre, ele apenas olhou para frente em confusão. Como a equipe vermelha os acusou de ser aquele que atacou a lua azul. A equipe vermelha olhou para a lua azul com raiva, cerrando os punhos e sorrindo pesadamente. Eles notaram, com ironia, que havia muito poucos jogadores de Blue Moon restantes para a academia mais forte do grupo. O cara da equipe vermelha virou-se para seu líder, observando que Blue Moon não deveria ter sido provocado. O líder do grupo vermelho estreitou os olhos em desprezo e olhou atentamente para Agush, tentando pedir a ela uma explicação da situação. Idades olhou para o líder da equipe oposta, lembrando desse cara que ficou em segundo lugar entre os primeiros anos, com o nome. As duas equipes ficaram opostas
uma à outra. Donovan perguntou se eles também foram baleados por um atirador. Gabriel sorriu ironicamente e disse à equipe: uma vez na lua azul para não jogá-los. Agis observou cuidadosamente o comportamento de Gabriel, que tentou culpar a equipe Blue Moon pelo fato de que tal mágico só poderia estar em sua equipe. Idades perceberam que era Desire fazendo. Ela imediatamente fechou os olhos. Idades apresentaram uma imagem do personagem principal, em pé em um espaço escuro. Ela percebeu que ele ia completar a tarefa. Ele de repente abriu a boca dela e gritou com sua equipe para encontrar e se livrar do grupo do atirador. De desejos. A equipe Blue Moon olhou para seu líder, em perplexidade, tentando entender o que aconteceria a seguir. Idias calmamente tentou sacar sua espada, observando para sua equipe que ela cuidaria da equipe do Cabo Vermelho. Gabriel abaixou a cabeça e riu, ironicamente, explicando que desde a cerimônia de entrada, eles sempre o enfureceram muito. O olhar de Gabriel imediatamente mudou para sanguinário, e ele olhou furiosamente com o líder do Grupo Azul, com fogo nos olhos. Gabriel levantou a mão com um sorriso maligno e estava prestes a usar sua magia de fogo. Ele ordenou que as idades parassem de ser arrogantes. Ele pulou no ar e balançou os braços, enviando 2 correntes de fogo para Gat. Uma explosão de fogo brilhante ocorreu dentro da torre. Da magia de Gabriel, o cara de cabelos escuros sorriu sarcasticamente, enquanto sua namorada da equipe olhava para ele com raiva. O cara sorriu sarcasticamente, gritando com Agushi para apreciar a magia de seu líder. Uma garota de sua equipe tentou avisar o cara regozijado. Ter mais cuidado. Agushi imediatamente voou até esse cara atrevido e acenou com sua longa cauda na frente dele. Ele ficou imediatamente surpreso e caiu em estupor. Ela bateu na cara dele e seu rosto imediatamente mudou de malicioso. Muito lamentável de um golpe tão forte. Ele imediatamente voou de volta. A garota da equipe do Cabo Vermelho olhou com raiva para seu parceiro, que voou para o lado e deitou no chão sem fôlego. Agis calmamente olhou para a garota inimiga e usou sua magia de parede de gelo. Agushi puxou sua espada e assistia enquanto a garota de cabelos roxos se transformava em gelo. A menina mostrou os dentes e olhou com raiva para Agushi, sem perceber o quão rápido ela poderia lançar feitiços. Idades se voltaram para Gabriel. Enquanto o inimigo estava preso no gelo atrás dela, Gabriel virou-se bruscamente para o Green e Chama. Em um tom ordenado, ordenou que eles mostrassem toda a sua força. Se eles fossem da classe 3 alfa, pessoas da equipe verde, de repente se armaram e ficou uma pose de luta. Seu líder loiro disse a Gabriel, para não dizer coisas tão óbvias, para que ele não se atrevesse a subestimar o Pinheiro. Ele apenas olhou para o que estava acontecendo em perplexidade. No mesmo momento, ela correu com sua espada para atacar o grupo de pinheiros. Batalhas ferozes ocorreram na torre, causando chamas ardentes e cacos de gelo para voar em diferentes direções. O som de saltos batendo na escada foi ouvido às escadas LED direto para uma sala, de onde veio uma luz brilhante. Romantico observou o que estava acontecendo, com surpresa em seus olhos, antecipando novos eventos. Bran agarrou sua espada e olhou para o lado com raiva, perguntando se estava tudo acabado. O personagem principal franziu as sobrancelhas. Ana olhou para frente com antecipação. A porta começou a se abrir e saltos brancos apareceram na entrada. Gabriel estava envolto em gelo e inconsciente. Seus outros companheiros de equipe também estavam deitados no chão, inconsciente. O grupo Green Pine também não ficou de lado e foram derrotados pelo poder de Agiste. Agiste olhou para frente com desdém debaixo de sua longa franja.
Observando que este era um plano tão estúpido, Anos tirou sua espada e olhou para frente com desdém. A chuva continuou a cair pesadamente na capela da torre. Para o maquinário funcionou sem problemas. O protagonista abriu um sorriso tímido e riu, adicionando por muito tempo que, se não fosse por sua ajuda, o plano não teria funcionado. A engrenagem dourada do mecanismo estava girando. Na capela da torre, ele acabou de explicar que o truque do personagem principal foi quase um sucesso. Mas ainda quando os participantes restantes se reuniram, ela percebeu que, entre todos os caras, o grupo desejado não estava lá. Ela imediatamente fechou os olhos e imaginou o exato quando ela momento se cruzou com outros grupos, entre os quais o personagem principal não era. O agente perguntou a ele sobre um plano. Isso implicaria que eles se matariam. E então ele e sua equipe entrariam entre os 9 primeiros. O resto do grupo Blue Moon subiu as escadas e apenas explicou que tudo isso foi planejado pelo desejo. O personagem principal ficou no meio entre seus caras. Ele apenas acrescentou que ela neutralizou e imobilizou os outros participantes, então agora sua equipe não será capaz de entrar no top 9. Os membros do grupo Blue Moon continuou a subir as escadas. Para a sala de seu líder, Donovan e Fazbar abordaram seu líder, que disse ao desejo que ele só poderia lutar contra eles. Fazbar jogou sua espada atrás de sua cabeça e sorriu maliciosamente, olhando para o personagem principal. Donovan franziu levemente as sobrancelhas e estendeu 2 dedos olhando para seus inimigos. Romantic e Prem ficaram com raiva e entrou em uma pose de luta. As engrenagens do relógio funcionaram como um mecanismo coordenado. 2 engrenagens grandes giraram entre si, sem interferir um com o outro. Auguste moveu seus lábios e disse: desejo que, se ele realmente se considerasse digno do título de primeira categoria, então ele teria que lutar. Ela imediatamente ficou com raiva e gritou o nome do personagem principal. Desejo franziu a testa e olhou de volta. De repente, o personagem principal e seus meninos virou seus olhares assustados para o chão quando eu apareci na frente deles. Ele apenas flutuou no ar, usando sua magia de gelo, desenhando sua espada. Desejo olhou para a frente estupefato. Percebendo que as coisas estavam ruins, 2 torres de gelo subiram no ar. Carrinho de bebê e Romantic olhou para cima com horror, como seu comandante foi carregado para cima por uma torre de gelo. Pran lançou um olhar perplexo para o lado. No som estranho, ele enfrentou espada a espada com o inimigo da Team Mages. Fazbar ficou cara a cara com o carrinho de bebê e suas espadas cruzadas no ar. Fazbar parecia sanguinário no carrinho, cujo reflexo estava em sua espada. Ele perguntou para onde ele estava olhando, porque seu oponente não era um reflexo. Carrinho de bebê mostrou os dentes com desprezo e olhou com raiva para Fazbar. Romantic estava confusa ao lado dos pilares de gelo, quando Donovan saiu correndo para o lado. Romantica cerrou os punhos e observou com medo quando Donovan puxou sua espada. Donovan notou que ninguém interferiu com eles, e agora eles poderiam começar sua luta. Donovan fechou ligeiramente os olhos e esticou o pescoço. Ele notou com ironia que ele era realmente surpreso que seu grupo foi capaz de chegar tão longe. Donovan tirou sua capa azul de seus ombros. Romantica olhou com medo para a capa de Donovan, deitado no chão, que disse a ela que agora era o fim para eles. Donovan segurou sua espada na frente dele. Romântico, afrontado, Donovan, apertando os olhos em indignação. Quando ele disse a ela que o fim havia chegado para ela, particular, as engrenagens do relógio continuaram a se mover ao longo de seu eixo. Faíscas voaram no ar. Foi Pran quem lutou em uma batalha feroz com Fazbar,
Com suas espadas, Basabar sorriu sarcasticamente e tentou tirar sua arma das mãos de Pran. Ele notou que o carrinho parou de usar sua lâmina dupla e o lembrou de sua primeira luta, quando ele o derrotou. Fasbar olhou para o carrinho com um sorriso malicioso, que não tinha intenção de desistir. Fasbar perguntou sarcasticamente ao carrinho de bebê onde sua vez tinha ido. Pran notou com um sorriso maligno que Fasbar era muito falador. Fasbar ficou com raiva e franziu as sobrancelhas, tentando repetir o discurso atrevido de Pran. Fasbar balançou sua espada bruscamente, fazendo com que o carrinho voe de volta. As pernas de Fasbar giraram no chão e ele começou a girar rapidamente em torno de si mesmo. Criando um carrinho de bebê furacão, sacou sua espada, observando enquanto Fasbar girava em seu tornado. Pran tentou se defender de uma espada rápida, ataque de Fasbar que estava girando em um turbilhão. Fasbar, em sua forma sanguinária, balançou sua lâmina tentando acertar um golpe poderoso. Carrinho de bebê se manteve firme e olhou para Fasbar com raiva. Fasbar desferiu vários golpes furiosos no carrinho de bebê, que habilmente o desviou. O cabelo de Pran ficou bagunçado com ataques tão rápidos, suas lâminas cruzadas em uma luta tensa. Carrinho balançou sua lâmina em uma batalha furiosa com Fasbar. De tais ataques, Carrinho saltou um pouco para trás e seu pé escorregou. Fasbar olhou furiosamente para o carrinho, infligindo uma poderosa barragem de ataques a ele, sem entender como ele conseguiu resistir a ele. Carrinho, com movimentos hábeis de sua espada,